Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 152 e essa semana a gente vai estudar juntas sobre as marcas da verdadeira amizade. A gente vai estudar isso à luz da Palavra de Deus, tá? Você que está aqui ao vivo comigo, por favor me fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? Me dá aí o feedback se você está ouvindo e vendo tudo direitinho, tudo certinho. E você que está assistindo o replay dessa aula, ela é gravada aqui no canal do YouTube, quero pedir para você fazer 3 coisas, tá? Você que está vendo o replay, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrita ainda e você pode também compartilhar o link dessa aula aqui com suas amigas, tá bom? Então, ó, as meninas me disseram que tá tudo certinho, tudo ok. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Ótimo! Agora você vai falar o seguinte pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é uma aluna veterana. Pri, quem é aluna novata? Você que tá aqui assistindo a aula ao vivo comigo pela primeira vez, tá bom? Se você já fez algum estudo gratuito aqui comigo, já é aluna de um dos meus cursos, Mapa da Fonte, Mapa do Tempo, coloca aí pra mim, tá? Se você é novata ou se você é veterana, tá bom? Bom dia, Meire, bom dia, Betânia, Dona Assinete, Cantídia, bom dia, Lívia também tá aqui. Vai falando aí pra mim, tá? Ó, a Keiliane é novata, seja bem-vinda, meu amor. Bárbara também, Ellen também é novata. Vai colocando aí pra mim que eu quero te dar as boas-vindas, tá? Drica também é novata. Deixa eu pausar, baixar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver quem mais. Jussara, bom dia. Juliana, Manu também são novatas. Sejam bem-vindas. Andréia. Jode, bom dia. Bom dia, Dona Assinete. Ó, tudo certo. Então, vamos lá. Temos várias alunas novatas. Você que é veterana, me ajuda, tá? A receber bem as meninas que estão chegando aqui pela primeira vez, tá bom? Então, olha só. Você que é novata, eu vou te explicar como que tá funcionando aqui os nossos estudos. Como que você pode acompanhar tudo que a gente faz aqui pra você não perder nada, tá bom? Em primeiro lugar, né, quero explicar pra você que o meu intuito, o meu propósito, não só com as nossas aulas gratuitas, mas com tudo que a gente faz aqui, tá? Curso gratuito, aula gratuita, os cursos avançados, as mentorias, é treinar você pra ser uma mulher mais sábia, pra ser uma mulher cada vez mais parecida com Jesus. Ajudar você a entender qual é a vontade, qual é o propósito de Deus para a sua vida e você viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, para fazer isso, o que a gente faz? Nós estudamos a Bíblia juntas, né? Tudo aqui é baseado na Bíblia. Então, a gente tem, tá? Aulas gratuitas toda semana aqui no Insta, tá? Ó, deixa eu só dar aqui um boas-vindas, não, um oi para essa aluna veterana que tá lá na Angola, que é Mazuela. Me fala se eu pronunciei certinho o seu nome, meu amor. Então, olha só, Deus está usando a gente para alcançar, inclusive outros países. Deus te abençoe, meu amor, que Ele faça de você uma luz aí no seu país, aonde você tá bom? Então, como eu estava falando, o nosso intuito aqui é treinar você para ser uma pessoa mais sábia através dos nossos cursos. A gente tem uma empresa, eu e meu esposo, Técio, o nome da nossa empresa é Academia de Vida Abundante. Né? Ela tem esse nome por quê? Porque a gente foi chamado por Deus. Deus confiou pra gente um propósito de treinar outras pessoas para viverem a vida abundante que tá lá em João 10:10 e que Jesus conquistou para nós, tá? Então, vamos lá. A gente faz isso através das nossas aulas gratuitas, que é toda semana aqui no Instagram comigo. Você já pode começar os seus estudos através dessas aulas. A gente tem também o nosso canal do YouTube, que tem muitas aulas lá gravadas, tá? E a gente tem também gratuito, canal do Telegram e os nossos grupos de aviso no WhatsApp. Pri, por que é importante eu estar num desses canais? Porque a gente percebe que às vezes o Instagram não avisa que a gente entrou ao vivo. Quando eu tenho coisas novas, cupom, promoção, curso novo, curso gratuito, quando algo de bom acontece lá de cá, eu tô sempre compartilhando com vocês, minhas alunas lindas e maravilhosas. Principalmente você que está lá no grupo, você não tem perigo de você perder um dos nossos avisos, uma das oportunidades que a gente possa liberar aqui, tá bom?
Então é muito importante. Pri, como que eu faço para entrar ou no canal do Telegram ou no grupo de WhatsApp? Eu não quero perder nada, quero aproveitar tudo que você compartilha. Só você ir no link da minha bio, aquela linhazinha azul, e vai ter lá, quero me inscrever nas aulas gratuitas. Você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail, depois vai aparecer a opção, tá? Para você entrar ou no meu canal do Telegram ou no grupo de aviso do WhatsApp, tá bom? Então, é isso que a gente faz aqui. E além de todo o conteúdo gratuito, que é tipo 99,9% do que a gente faz, a gente tem também os nossos cursos avançados e as nossas mentorias, tá bom? Vou falando mais sobre eles no decorrer dessa semana. Então, bora lá. Essa semana a gente vai estudar, tá? Sobre as marcas da verdadeira amizade. E aí, gente, a gente já vai provar aqui que nós somos boas amigas, tá? Compartilhando essa live com pelo menos 10 amigas que você tem aí. Você vai clicar no aviãozinho, tá? Que tem aqui do lado. E você vai convidar as suas amigas para virem assistir a aula de hoje. E aí, gente, durante toda essa semana, a gente vai pensar mais sobre o que é amizade, né? Como que a Bíblia fala sobre amizade. Por quê, Pri? Porque quarta-feira, dia 20/7, eu não sei se você sabe, mas é o dia do amigo. Eu disse, preciso usar essa data para uma coisa boa. E aí, tá? Essa semana, o nosso estudo vai ser sobre amizade. Você vai entender a importância da amizade, como selecionar bons amigos e principalmente como ser uma boa amiga, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar aqui pra você é o seguinte: você tem bons amigos? Quando você para assim na sua vida, você para e pensa, tá? Você tem amigos, amigas, pessoas com quem você pode contar, que você sabe assim, ah, nossa, fulano já passou comigo por coisas boas, por coisas tristes, já viu minhas falhas, já viu coisas boas e ainda assim permanece aqui comigo, ainda assim é meu amigo. Coloca aí pra mim se sim ou não, tá? Só escreve aí nos comentários. Deixa eu ver, ó. A Candide disse aqui, ó, já convidei todo mundo, coloquei até lá no meu status do WhatsApp. Muito obrigada pra você que tá compartilhando a nossa live, tá? Então, coloca aí pra mim se você tem bons amigos, sim ou não. Ó, sim, sim, sim. Boa, tá? Sim, sim. Graças a Deus, a maioria aqui tá respondendo que sim. Infelizmente, né, às vezes, com todo mundo que tá aqui, vai acontecer da gente passar por decepções com amigos. Gente, se nem Jesus escapou de ter um amigo ruim, um amigo que traiu, que inclusive traiu ele com um beijo, tá? Avalie a gente, né? Ser humano, simples, né? Pobre, como é que eu posso dizer? Pobre, humilde, mortal, a gente vai passar por isso também. Então, nós precisamos entender, antes de eu falar pra você das marcas de uma amizade verdadeira, daquilo que é bom de acordo com a ótica da Bíblia, tá? A gente precisa parar um pouco e pensar sobre o que é amizade, sobre qual é o propósito da amizade, tá? E aí, o que eu percebi é o seguinte, eu notei isso, inclusive, aqui nos nossos estudos, que a gente investe tempo estudando sobre muitas coisas. A gente estuda sobre casamento, sobre relacionamento com filhos, a gente estuda sobre o nosso relacionamento com Deus também, que é muito importante, são coisas importantes, mas muitas vezes a gente não para ver na Bíblia, tá? O que é que Deus diz sobre amizade. E uma coisa que eu percebo é que a nossa cultura atual, ela tem uma palavrinha, né, que as feministas elas usam muito, mas que no final não é muito verdade, que é a palavra o quê? Sororidade. É uma palavra estranha, esquisita, que eu nem gosto de usar, mas é tipo assim, que você tem que apoiar a outra pessoa, só pelo fato dela ser mulher e tal. Mas o que que a gente vê? Que muitas vezes, aquelas pessoas que defendem que as mulheres têm que apoiar umas às outras, que isso e aquilo outro, são as primeiras a atirarem pedras se tiver uma mulher que não concorde com elas. Então, no mundo de hoje, é assim, eu te apoio enquanto você concorda comigo. Se você fala algo que não é de acordo com o que eu acredito, né, com aquilo que eu concordo, com o meu conceito do que é verdade, né, então eu coloco você de lado.
E a gente vê, muitas vezes, eu não sei se você percebe, se é só aqui no meu Instagram, nas coisas que eu sigo e que eu vejo, muitas vezes, quando a gente vê uma mulher enfrentando problemas, passando, por exemplo, por um cancelamento, como a gente vê por aí, muitas vezes as primeiras pessoas a atirarem pedra são as outras mulheres. Então, a realidade que a gente vive hoje é uma realidade de muita competição, de muita confiança. E isso, gente, eu tô falando na cultura do geral. Quem aqui já percebeu isso, tá? Eu já vi, por exemplo, eu vi, uma vez eu estava assistindo os stories de uma moça que ela era fisioterapeuta, deixou de ser fisioterapeuta, foi cuidar da casa dela, foi aprender, né, como que passava pano, como que cozinhava, como que fazia as coisas. E aí, essa moça estava lá no Instagram dela compartilhando dicas, coisas boas, tá? E aí, gente, uma pessoa perguntou assim na caixinha dela: nossa, você deixou de ser tal coisa para ser só dona de casa? E aí ela respondeu dizendo assim: nossa, realmente as mulheres elas não se apoiam, porque não era uma resposta assim feita por um homem, era uma outra mulher, tipo, colocando ela para baixo. Então, a gente tem visto muito isso nos dias de hoje. E aí, nós, como mulheres cristãs, a gente precisa aprender a se posicionar, não pela cultura do mundo, não pelo que o mundo prega por aí que é amizade, não por essa cultura que diz assim: você é minha amiga se você pensa exatamente igual a mim, né? Se você tá ali, enquanto você não me desagrada, se você só me elogia, você é minha amiga. Não é essa a definição de amizade da Bíblia. Outra coisa que a gente vê na nossa cultura é que é o quê? Tudo online. A nossa cultura ocidental, ela tem assim, muitas, entre aspas, né, amizades virtuais, só que essas amizades, elas não são profundas, elas são superficiais. Gente, é muito bom aquilo que a gente constrói aqui no online. O celular, a internet são ferramentas maravilhosas. Nós estamos aqui juntas, um grupo de mulheres que amam estudar a Bíblia, que compartilha a palavra de Deus com outras pessoas. A gente está usando bem essa ferramenta. Mas a gente também precisa ver o outro lado da moeda, que é o quê? Os relacionamentos, eles são cada vez mais o quê? Superficiais. A gente mostra só o lado bom, só o lado legal. E não dá para você ter uma amizade verdadeira, uma pessoa que conheça de verdade você, só nessa questão do virtual, tá? Então, as amizades, elas estão o quê? Se desfazendo como nuvem. Uma hora a pessoa tá aqui, ela é sua amiga, daqui a 5 minutos, não. Não me elogiou, não fez do jeito que eu queria, ou não tem algo que seja útil para mim, não quero mais essa amizade. Então, são relacionamentos descartáveis, é como uma embalagem de plástico que você pega, tira e joga fora, tá? Só que isso, gente, não é o que a Bíblia fala. Então, por exemplo, quem aqui gostaria de ter uma amizade como foi a de Davi e Jonatas? Uma aliança que foi não só durante a vida deles, mas a Bíblia diz que Davi, por causa da amizade que ele tinha com Jonatas, ele abençoou, ele cuidou do filho de Jonatas. Então, quem aqui gostaria de ter uma amizade que fosse passada para outras gerações? Sabe? Que você tivesse um vínculo, uma aliança com uma pessoa, que você cuidasse dos filhos daquela pessoa. Quem aqui queria ter uma amizade, por exemplo, como a de Ruth e Noemi? Que eram, sim, parentes, né? Nora e sogra. Mas a gente olha o amor de Ruth por Noemi. No pior momento, na hora de maior dor, Ruth não abandonou Noemi. Mesmo Noemi enxotando ela, botando ela para longe. Então, esse é o padrão bíblico de amizade. Ó, todo mundo aqui tá colocando que queria ter. Eu também, tá, gente? Só que aí a gente precisa parar e pensar. O problema das minhas amizades não serem assim. Das minhas amizades, elas não serem profundas, não ser algo que é duradouro. Nas outras pessoas com quem eu me relaciono, ou será que está em mim? Uma coisa que eu sempre converso aqui com vocês, que a gente sempre tá falando, eu e Tess, meu esposo, é o seguinte, tá? Que nós atraímos pessoas que são iguais a nós.
Então, você precisa parar e pensar o seguinte: momentos de traição, de decepção nos relacionamentos, eles infelizmente vão acontecer. Como eu disse no começo da aula, se aconteceu até com Jesus, claro que vai acontecer com a gente também, ok? Ok. Mas, se é costume, como é que eu posso dizer? Se isso é algo repetitivo, se todas as suas amizades sempre tem alguém que passa a perna em você, sempre tem alguém que te decepciona, sempre tem alguém que fere o seu coração, você precisa parar e pensar: o erro está realmente nos outros? Ou será se tem algo em mim, algum dodói no meu coração, que está fazendo eu me conectar com as pessoas erradas? Então, essa sequência de aulas que a gente vai fazer essa semana é também para a gente aprender a identificar boas amizades. E aí, gente, o primeiro passo para você ter boas amizades é o quê? Você ser uma boa amiga. Então, na aula de hoje, a gente vai olhar um pouco pra gente. E a primeira coisa, você que tá aí com seu caderninho, ó, quem é da turma do caderno, tá? Que ama anotar, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que amizade não é algo mundano. É algo que reflete o caráter de Deus. Como assim, Pri? Os nossos relacionamentos, eles são parte da natureza humana, ok? O ser humano, ele não foi criado para viver em solidão. Só que, além disso, o nosso relacionamento, as nossas amizades, tá? Elas refletem o caráter de Deus. Por quê, Pri? Porque Deus, ele vive em comunidade. Como assim, Pri? Deus, ele é um Deus trino. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, ele não criou o ser humano porque ele se sentia sozinho, porque ele estava, tô aqui entediado, sem ter com quem conversar. Não. Deus, na Trindade, ele já era completo. E aí ele nos criou como um gesto de bondade para ter um relacionamento com a gente. Só que para você refletir a glória de Deus, para você e para mim, para nós sermos imagem e semelhança de Deus, nós também precisamos viver em comunidade. A gente vive repetindo aqui, né? Olha, a gente precisa ser mais parecida com Jesus. A gente precisa desenvolver o caráter de Cristo. O Espírito Santo quer desenvolver as virtudes. Mas, gente, essas virtudes, elas só são desenvolvidas. Deus, ele só se revela completamente quando nós vivemos em comunidade. Eu e você, nós não fomos feitas, tá? Para viver sozinha, em cima do monte, né? A pessoa que não tem amizade com ninguém, aquela pessoa isolada. Essa não é a vontade de Deus, tá? E aí, sem as outras pessoas, a gente não consegue ser imagem e semelhança de Deus. Vocês entenderam? O primeiro propósito da amizade é a gente ser realmente parecida com Deus, que vive em comunidade, e espelhar o relacionamento que Deus tem entre si, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos nossos relacionamentos também, tá? Então, Adão, ele precisou de outros seres humanos para refletir a Deus. Por isso que Deus criou Eva. Deus disse lá: não é bom que o homem esteja só. A primeira amizade que tem na Bíblia vem também do primeiro casamento. Tem mulher que, né, tem amizade com todo mundo, mas não tem amizade com o marido. Cuidado, tá? Seja uma boa amiga para o seu marido. Seja aquela pessoa, isso aqui não estava nem escrito na aula, mas é sempre bom lembrar, que o seu marido possa achar em você ouvidos bons para ouvir quando ele está em dificuldade, quando ele está com dúvida, quando ele está cansado. Que você não seja aquele tipo de pessoa que seu marido pensa assim: nossa, não vou contar nada para ela, porque ela é uma encrenca. Se eu contar, ela vai reclamar tanto que eu prefiro não contar para ela. Porque isso vai afastando o seu marido de você e vai direcionando ele para abrir o coração dele em outros lugares. Tenha cuidado, tá? Então, vamos lá. O primeiro, né, a primeira amizade que a gente vê na Bíblia é justamente a amizade de Adão e Eva. E aí já mostra que no nosso casamento, né, o nosso marido, ele deve ser o nosso amigo. De preferência, tá? O seu melhor amigo. Existem coisas que a gente não pode sair abrindo para todo mundo, falando com todo mundo, mas que a gente pode sim conversar, partilhar com o nosso marido, tá? E aí, muitas pessoas, elas definem
a amizade, tá? Como algo que precisa o quê? Ai, não, precisa sim de uma coisa em comum. Um hobby, né? Por exemplo, eu tenho amigas que eu fui fazendo porque a gente gosta de ler C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia. Vou dar aqui um exemplo. Talvez você tenha amigos porque gostam de um mesmo tipo de música, trabalham com a mesma coisa, enfim, coisas em comum que vão conectando você a outra pessoa. Só que na Bíblia, na palavra de Deus, a amizade vista da ótica de Deus, ela tem um elo mais forte. Não é só um hobby que eu tenho em comum com o outro, é muito além disso. E aí a passagem que eu separei para a gente estudar hoje, ela tá lá em João, tá? Capítulo 15, do versículo 12 ao 17. No mundo, a amizade é o quê? Você tem alguma coisa em comum. Na palavra de Deus, vai muito além disso. Existe um elo, existe algo que une as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos lá. João, capítulo 15, do versículo 12 ao 17. Abre aí a sua Bíblia, tá? Pra gente ler juntas. Deixa eu abrir aqui, que eu já separei pra gente ler. Todo mundo achou? Alguém digita aí pra mim nos comentários. Pronto. Obrigada, Sabrina. Pronto. Vou deixar aqui fixado. Quem chegar aí perguntando qual é a passagem, vocês já respondem aí o que tá fixado, tá? Então, bora lá. O que que o próprio Jesus falou sobre amizade? João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E eu já não chamo vocês de servos, ou em algumas versões, de escravos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Versículo 17. O que lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Então, Jesus, ele está dizendo aqui, né? Ele começa, aqui em João 15, ele vai falar sobre qual é o tipo de relacionamento que ele quer ter com a gente. No começo desse capítulo, ele vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês têm que estar em mim, têm que estar conectados comigo para que vocês deem bons frutos. E aí, no versículo 12, ele está falando do tipo de relacionamento que ele quer ter com a gente. Bora lá, né? O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então, a base para as nossas amizades, a base para qualquer relacionamento saudável que a gente vá ter, qual é? Aquele relacionamento, aquilo que Jesus fez por nós. Então, a amizade que a gente tem com Jesus, ela é o quê? Firmada e estabelecida na cruz. Por quê? Porque ele diz no versículo 13, ó: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, Jesus, ele mostra qual é o modelo, qual é o padrão que a gente deve seguir. O que que o mundo diz? Ei, eu vou ser amigo de alguém que tem algo para me oferecer. Ei, eu vou ser fiel, eu vou estar com uma pessoa enquanto eu concordo com o que ela fala, enquanto ela tem alguma utilidade, né? Enquanto ela me faz bem alguma coisa. A partir do momento que ela, né, não me elogia, não tem nada de bom para vir para mim, essa pessoa não serve para ser meu amigo. Eu vivo vendo histórias, né, de pessoas que dizem assim: é muito triste a gente perceber que 90% das pessoas que se dizem suas amigas, elas só são suas amigas quando você tem algo a oferecer. E infelizmente, gente, isso é o padrão do mundo, tá? Mas eu e você, nós não fomos chamadas para viver segundo o padrão do mundo. A gente foi chamada para viver qual padrão?
O de Deus, que está revelado aonde? Na Bíblia, tá? Então vamos lá, a amizade de Jesus. Anota aí 3 coisas sobre a amizade de Jesus com a gente. Primeiro, ela foi firmada na cruz, onde Jesus se sacrificou para que a gente pudesse voltar a ter relacionamento com Deus, tá? Jesus, ele tomou a iniciativa. O que a Bíblia diz? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aí, lá no versículo 16, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, ó: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, fruto que permaneça. Então, na nossa amizade com Jesus, ele veio na nossa direção. Ele nos escolheu, entenda. Não foi você que um dia disse assim, eu quero Cristo. Não, foi o Espírito Santo de Deus que tocou a sua mente, tocou o seu coração, para abrir os seus olhos, para abrir a sua mente, abrir o seu coração, para ver o sacrifício de Jesus. Se hoje você vive uma vida com Deus, é porque Jesus decidiu ser seu amigo, decidiu ter alguém como eu, alguém como você, como amigas, tá? E aí, gente, é o amor inicial de Jesus, é a sua entrega que abre o caminho, tá? Para a amizade entre Cristo e seus seguidores, entre Deus e seus seguidores. O que a Bíblia diz? Que o ministério de Jesus é o de reconciliação. Lá em Romanos, Paulo vai falar, não só em Romanos, mas em várias partes do Novo Testamento, a Bíblia diz o quê? Que antes, quando a gente estava morta no pecado, antes de conhecer a Jesus, nós éramos inimigas de Deus. Por quê? Porque o nosso pecado nos posiciona em rebelião, querendo competir, querendo ser igual a Deus. A gente viu isso, né, nas aulas da semana passada. E aí, como inimiga de Deus, a gente não tinha relacionamento com Deus por causa do pecado. Jesus veio, morreu, derramou o sangue, nos comprou com o sangue dele, ressuscitou para quê? Para que Deus pudesse voltar ao propósito original lá do Éden, que era o quê? Gerar filhos, ter filhos para ter relacionamento, para ter amizade, tá? Então Jesus, ele vem para ser o nosso amigo, ele deseja ser o nosso amigo. A Bíblia diz que Jesus, ele comprou a gente. Nós somos servos dele, nós somos como se fôssemos escravas. Eu e você, a gente antes era escrava do pecado e agora a gente foi comprado. Lembra, né, quando você estudou lá na história sobre os senhores do engenho, sobre os escravos, né? As pessoas que eram vendidas aqui no Brasil, que um comprava de outro e que muitas vezes, na época da abolição, pessoas juntavam dinheiro, compravam aquele escravo só para dar liberdade. É isso que Jesus fez comigo e com você. Comprou a gente com sangue, né? Não foi prata, não foi ouro. Comprou a gente, tirou a gente das garras de Satanás, das prisões do pecado, para tornar a gente livre, para tornar não só livre, para fazer de mim e de você amigo. Gente, por que a Bíblia diz que nós somos amigos de Jesus? Ele diz assim, ó, lá no versículo 15 de João: já não chamo vocês de servos ou de escravos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus, ele não revela seus segredos para quem não é amigo dele. Às vezes a gente quer revelação, quer resposta de Deus, quer que Deus mostre, né, que Deus abra a nossa mente para entender aquilo que ele está fazendo, para perceber o que está acontecendo no mundo. Mas Deus, ele não revela os planos dele para quem não é amigo. Se você quer ter revelações da parte de Deus, a primeira coisa, né, o primeiro motivo, na verdade, deve ser o quê? Querer ter relacionamento com ele. Muitas e muitas vezes, a gente se aproxima de Deus, a gente busca Deus, né? Faz jejum, faz oração, lê a Bíblia quando está precisando. A gente reclama que tem amigo que só quer estar com a gente, né? Ai, fulano só quis ser meu amigo quando eu estava na bênção. Agora que eu estou passando por essa dificuldade aqui, todo mundo me abandonou. Pois é, bem-vinda àquilo que a gente vive fazendo com Jesus. A gente não tem tempo para ler a Bíblia, tá sempre correndo para orar, mas basta ter uma doença, ter um dodói, ter um problema,
num instante. Todo mundo que está aqui arranja tempo. Nossa, não consegue fazer jejum, mas passou por uma tribulação, tá? A gente corre atrás de Deus. Então a gente precisa prestar muita atenção. Como é que eu estou me relacionando com Deus? Como eu posso reclamar de pessoas que não são minhas amigas, pessoas que não agem, né, com fidelidade, com lealdade aqui comigo, se eu também planto isso em direção a Deus? Então a gente precisa, primeiro, antes de você buscar, né, muitas amizades fora, você precisa olhar para dentro de você. Como eu sou como amiga, não só das outras pessoas, mas principalmente Deus. Nós não podemos buscar Deus simplesmente por aquilo que Ele nos pode dar. Você precisa buscar a Deus por aquilo que Ele é. Porque você olha e diz assim, nossa, Deus, Ele é tão maravilhoso, Jesus, Ele é tão lindo, é tão bom, que eu quero simplesmente estar aqui. Se Ele vai fazer o milagre da minha vida, se Ele não vai fazer, se Ele vai contar coisas novas que tem na Bíblia, se Ele não vai contar, não me importa. Eu só quero estar na presença de Deus. Então hoje, gente, é um tempo que Deus escolheu para mim, porque essa palavra primeiro é para mim, tá? A chinelada chega primeiro aqui em mim. Mas é um tempo que Deus escolheu para primeiro alinhar o nosso coração ao coração de Deus. A gente precisa parar de buscar a Deus só quando precisa. Deus, Ele não é garçom, Ele não é aquelas maquininhas que às vezes tem em hospital que você bota uma moeda e tira uma comidinha, tá? Nós precisamos nos relacionar com Deus por amor, por quem Ele é. Imagina se você, que é falha, que é imperfeita, que é cheia de pecado, se sente usada, fica triste, né? Quem aqui nunca se sentiu como um lixo quando tinha, assim, sei lá, um amiguinho que estava ali perto de você, porque você talvez fosse uma pessoa inteligente na sala de aula, tivesse uma coisa, né? Ai, fulaninha, olha, ela tem aquele brinquedo ali que ninguém tem, vamos todo mundo ser amiga dela. Se você se sentiu triste por causa disso, imagina como se sente o coração de Deus quando a gente faz isso com Ele. Isso é só pra gente parar e pensar um pouco, tá? Então, voltando lá à história que eu tava falando da amizade, a gente já viu como é a amizade de Jesus com a gente. Ele tolera, ele suporta. Gente, olha, nós não somos amigas fáceis. E ainda assim, Jesus permanece fiel. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus, Ele permanece fiel, tá? E a gente precisa pegar esse parâmetro de Jesus e trazer para a nossa vida. Porque o que que a Bíblia diz? Que Jesus, Ele é o primogênito, que Ele é o modelo perfeito de como a gente deve ser. Se tem alguma área da minha vida que eu tenho dúvida em como fazer, eu olho para onde? Eu olho para a Bíblia e eu olho para a pessoa de Cristo. Se eu quero entender, se a gente quer entender aqui hoje como é a amizade, a gente tem que olhar para Jesus e se espelhar em como Ele era enquanto amigo, tá? E Jesus, gente, Ele é o vínculo, o maior vínculo de amizade que a gente pode ter é com Jesus. E aí, uma coisa que fala lá na Bíblia, que muitas vezes a gente só pensa nisso quando fala de casamento, né, do jugo desigual, é o seguinte: poderão as trevas terem amizade com a luz? Então, a gente precisa entender que amigos que a gente abre o nosso coração, amigos que a gente tem realmente intimidade, que a gente traz para a nossa mesa, que a gente senta, que a gente celebra vitórias, que a gente passa por momentos difíceis e aquelas pessoas estão lá. Essas amizades, elas precisam ser firmadas em Jesus. Se o elo de conexão é Jesus, como que vai ter esse elo se a pessoa não crê em Jesus? Como que você vai ter uma amizade profunda com uma pessoa que não acredita em Jesus, que não vive, que não pratica, que não crê nos valores da Bíblia? Pri, quer dizer que eu vou ser um ET, que eu vou me isolar de todas as pessoas? Não. A gente precisa entender que existem níveis de amizade. Por que que você passa, por que que eu e você nós passamos por decepções? Porque a gente abre o nosso coração, tá? Com pessoas que não têm profundidade com Deus. E a gente abre a nossa vida para quem deveria ser colega e a gente fecha a nossa vida para quem ama a gente de verdade. A gente se abre, a gente solta tudo para quem não tem discernimento, não ama Jesus, não tem sabedoria,
para lidar, tá? Mas a gente se fecha para aquelas pessoas que realmente Deus separou para ser nossas amigas. Nós temos níveis de amizade. Você não pode abrir o seu coração para todo mundo por aí. Então, a primeira coisa, a primeira seleção que a gente precisa fazer é o quê? Eu preciso ter amizade com quem é amigo de Deus. Se eu quero um amigo fiel, primeiro eu sou amigo de Deus. Primeiro eu busco a Jesus e aí, gente, Jesus, ele vai apresentar você, ele vai conectar você com aqueles que são amigos dele de verdade. A minha oração e a sua oração é: Senhor, me apresenta aquela mulher, aquela pessoa que é tua amiga, me conecta com alguém que também te ama. Agora entenda, Deus não vai conectar uma pessoa que tem um relacionamento superficial, que finge ser amiga dele, com alguém que tem um relacionamento profundo. É igual namoro. A menina tá ali, ó, ai, eu quero um homem de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, ele tem que ser fiel a Deus, ele tem que ser um homem de oração, ele tem que entender da Bíblia, mas ela não é nada disso. Deus, ele não vai confiar um homem fiel, um homem que é segundo o coração dele, para uma mulher que não tá nem aí para Deus. Então, para você receber de Deus um bom amigo, você precisa ser uma boa amiga, tá? E aí, a primeira coisa é: cuidado com quem você abre o seu coração. Essa pessoa também ama a Jesus? Essa pessoa, você tem condição de fazer aliança com ela? Porque, gente, amizade é aliança. Existem pessoas que estão aqui ao vivo comigo, que estão colhendo colheitas difíceis, coisas ruins na vida. Não é porque você errou, mas é porque você fez aliança com pessoas erradas. Então, eu sou, às vezes, parece que eu sou chata. Eu mesma digo assim: Senhor, será que eu sou tão chata? Mas, gente, nós precisamos ter cuidado com quem a gente faz aliança. Olha para a vida de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Só que enquanto Abraão manteve a aliança firme com Ló, Deus não voltou a trazer mais revelação, nem cumprir a promessa do filho que Deus tinha para Abraão. Por quê? Porque Ló não fazia parte daquilo que Deus tinha mandado Abraão fazer, tá? Então você precisa ter cuidado com quem é que você faz aliança. A gente vê muitas vezes na Bíblia história de homens e mulheres que desceram ladeira abaixo porque fizeram aliança com as pessoas erradas. Com quem é que você tem feito aliança? Pri, como que eu faço para saber se é uma aliança de Deus ou não? Você vai ficar aqui comigo hoje e os próximos dias da semana, que é justamente isso que a gente vai estudar. As marcas de uma amizade verdadeira, tá? Para você aprender de acordo com a Bíblia como que são boas amigas. Então, gente, as amizades, elas fazem o que? Elas aperfeiçoam o nosso caráter. Um amigo, um verdadeiro amigo, não é aquela pessoa que só passa a mão na sua cabeça, não. Se você só tem esse tipo de amizade, cuidado. Você pode estar indo numa rota de destruição. O amigo de verdade, ele vê você indo para o precipício e em amor, ele te segura. Em amor, ele vai lá, ele te corrige, tá? Ele te ama, ele diz: ei, você tá indo no caminho errado. Para, amiga, vem cá. Olha, tu tá agindo errado com teu marido. Mulher, vem cá, senta aqui, vamos ver aqui na Bíblia. Uma amiga de verdade, ela não vai passar a mão na sua cabeça. Presta atenção. Uma coisa para você parar e pensar. O seu relacionamento com a fulaninha de tal, tá? Aquela sua amiga, ela te leva para mais perto de Deus? Ela é uma amiga que ajuda você, incentiva você a orar mais, a ler a Bíblia, a estar na igreja? Entenda o seguinte, tá? Os seus 5 melhores amigos, as 5 pessoas com quem você mais convive, essas pessoas estão desenhando, definindo o seu destino. Se você só anda com gente preguiçosa, com mulher fofoqueira, gente que fala mal, mulher que trata mal o marido, mulher que é insubmissa, mulher que é miserável, que é avarenta, é esse tipo de pessoa que você vai ser. Agora, se você procura andar com quem é sábio, com quem ama a Deus, com quem busca a Deus, independente se aquela pessoa ela tem dinheiro ou se ela não tem, né? Se ela tem coisas materiais para te oferecer ou não. Mas se você decide andar com quem anda com Deus,
a sua vida, ela vai crescer, ela vai progredir, tá? Então, um bom amigo, ele fala pra gente das coisas difíceis. Um bom amigo, ele também está com você nas horas difíceis. Preste atenção, quando você passa uma dificuldade, quando você passa uma doença, quando, digamos, alguém da sua família faleceu, quem é que tá lá com você no velório? Quem é que vai lá te dar um abraço, segurar a sua mão? Quem é que vai orar por você? Quem é aquela pessoa que quando você estava querendo se afastar de Deus, aquela pessoa foi lá e disse: ei, amiga, volta. Ei, vamos orar aqui. Ei, mulher, não vai não, vem cá. Vamos para a igreja. Não, amiga, eu passo aí na sua casa para te levar para a igreja. Essa pessoa é sua amiga de verdade, tá? E ó, presta atenção. Tem amigo também que só é seu amigo quando você tá na pior. Tem amigo, né, entre aspas, que não dá conta quando você tá bem, quando você tá crescendo, quando vê você conquistando, que aí já é um outro extremo, né? São pessoas que não dão conta de ver a bênção, de ver o favor de Deus na sua vida, que elas, né, não andam mais com você, elas não dão conta de celebrar a sua felicidade. Então, Deus, ele chama a gente, tá? Para viver uma amizade de acordo com aquilo que Jesus viveu. E aí, Pri, qual é o primeiro segredo para eu construir uma boa amizade? Para eu ter amigos, bons amigos, que caminhem comigo, né? Que peregrinem essa jornada comigo rumo ao céu. Pessoas que vão me auxiliar, que vão me ajudar, que eu vou ajudar a vida delas, que eu vou abençoar a vida delas. E não só que eu vou ser abençoada. O primeiro passo para a gente ter boas amizades, amizades saudáveis, é o quê? Ser amiga de Deus. O segredo, gente, o maior segredo para você ter amigos que na hora da dificuldade você vai ligar e aquelas pessoas vão te atender. Amigos que quando você estiver celebrando uma vitória vão celebrar com você, é você ser amiga de Deus. Nós só construímos boas amizades quando nós temos um relacionamento profundo com Deus. Eu amo ao outro porque primeiro Deus me amou e eu amo a Deus, tá? Primeiro eu fico bem e eu fico sozinha com Deus. Depois eu tenho outras amizades. Porque se você não tem uma boa base ali com Deus, você não vai ter discernimento. Você vai ser aquela amiga carente. Sabe aquela amiga que fica assim: ai, mulher, tu não me responde. Ai, mulher, isso. Ai, mulher, aquilo. Gente, isso demonstra falta de intimidade com Deus. Demonstra que você precisa saciar a sua vida primeiro em Deus. A sua amiga, né, aquela pessoa que está ali, ela não vai suprir aquilo que Deus tem para você. Então, nós primeiro precisamos saciar a nossa vida tendo amizade com Deus. E o amor de Jesus, gente, é um modelo. O amor de Jesus é aquele que não é egoísta, que se sacrifica pelo outro, que dá o melhor, que cede para ver o outro bem, que ora, que intercede. O que Jesus fez pelos amigos dele? A gente vai ver Jesus corrigindo os amigos, Jesus dizendo: ei, Pedro, você está indo por um caminho errado, né? A gente vai ver Jesus pedindo oração pelos discípulos, orando por esses discípulos. Então, esse é o modelo de amizade que nós precisamos ter. Pri, como que eu faço para começar a ser uma boa amiga de Deus? Bora lá. Primeiro, buscando a Deus no secreto. Você precisa ter tempo a sós. Intimidade, a gente não constrói no culto da igreja. Não é na reunião de oração. Não é numa aula aqui como essa. Intimidade é o quê? Íntimo. Você e Deus lá sozinha. Lá, como diz lá em Mateus capítulo 6, né? Quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, ora a Deus, fala com ele no secreto. E o teu Deus, que te vê no secreto, vai te recompensar. Vai te reconhecer, tá? Então, bora lá. Primeira coisa, tá? Você precisa ter intimidade com Deus. Só que, Pri, pra mim é um desafio, porque eu não vejo Deus. Não dá pra pegar nele. Então, como que a gente vai fazer, tá? Ó, a amizade com Deus você constrói através de 3 coisas: intimidade, Bíblia e oração. A Bíblia, gente, é quando Deus fala com a gente. Pri, eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Pri, eu quero saber o que Deus quer pra mim. Leia a Bíblia. Pri, eu quero
é entender os segredos. Eu quero que Deus me conte os segredos. Você precisa ler, estudar, entender a palavra de Deus. É por isso que eu prezo tanto aqui, né, com vocês, em construir uma comunidade, um grupo de mulheres que são amigas entre si, mas principalmente que são amigas de Deus e que querem ter profundidade na palavra. Por quê? Quando você abre a sua Bíblia, quando você se dedica para estudar, para entender a palavra de Deus, você está buscando ser amiga de Deus. E aí o terceiro é a oração. Na oração, gente, você fala, mas Deus também fala com você. Você vai pedindo, você vai conversando. Então, você não precisa terceirizar o seu relacionamento com Deus. Não terceirize a sua amizade com Deus. Você pode ir e beber água direto na fonte. E aí talvez você diga assim pra mim, mas Pri, quando eu abro a Bíblia eu não entendo nada, tá? Pri, quando eu tento orar eu não consigo discernir a voz de Deus. É por isso, para isso que eu tô aqui toda semana com você. É para ajudar você a entender, a buscar sozinha, né? A buscar mais de Deus, a ir direto na fonte, que eu fiz o curso Mapa da Fonte. É por isso que o curso, gente, ele tem esse nome, Mapa da Fonte, porque a Bíblia, ela é um mapa que ela leva você direto para a fonte, que é Deus. A Bíblia é o que direciona a gente para conhecer a Deus. Se você não consegue entender o mapa, você não consegue seguir a rota. Você não consegue seguir o caminho, tá? E aí, então, essa aqui é a nossa primeira aula, tá? É sobre amizade. A gente precisa olhar amizade de acordo com a Bíblia, não de acordo com o mundo. E aí, preste atenção, anotem no seu caderninho, tá? Que é muito importante. Manu perguntou se tem um grupo de mulheres para aprofundar a Bíblia, eu tenho interesse. Nós já temos, Manu, esse grupo, tá? É o meu grupo das minhas alunas do Mapa da Fonte. Lá, a gente aprende a estudar a Bíblia. Nós estamos juntas e nós temos uma comunidade de mulheres que a gente se encontra, a gente se reúne, a gente tem oração umas pelas outras, tá? Se você quiser saber mais, fala comigo no direct. Então, gente, essa semana nós vamos estudar sobre amizade. A partir de amanhã a gente vai ver as marcas de uma amizade verdadeira. Eu quero que você anote aí na sua agenda. Quarta-feira, dia 20/7, aqui ao vivo na aula, eu vou em comemoração, em celebração ao Dia do Amigo, eu vou trazer uma novidade para você. A gente vai preparar um presente, uma surpresa, daquelas que vocês amam, para comemorar o Dia do Amigo, tá bom? Então, não perde, continua aqui comigo, tá? Estuda aqui comigo hoje, terça, quarta, quinta, sexta, tá bom? E se prepara, tá? Pra quarta-feira, tá bom? Você ter acesso a essa surpresa. Pri, quero saber mais sobre o Mapa da Fonte, tô com alguma dúvida, já sou aluna, tô com dúvida sobre como entrar. Fala comigo pelo direct, tá bom? É aquela partezinha que tem assim, enviar mensagem, que eu vou explicar tudo pra você sobre a nossa comunidade, sobre as mentorias semanais que a gente tem lá dentro, sobre tudo que a gente tá fazendo e como que você faz pra participar, tá bom? Vamos fazer o nosso print. A aula de hoje te ajudou, te abençoou? Coloca aí de 0 a 10. Vamos lá. Tereza, meu amor, você precisa falar comigo no direct, tá? Qualquer aluna aqui de um dos nossos cursos, mentorias, se você tiver com alguma dificuldade, o lugar que você consegue resolver questões de acesso é comigo no direct ou no nosso WhatsApp do suporte, tá bom? Vamos lá, Simone perguntou. Simone, é ter intimidade com Deus, ler a Bíblia e orar, tá bom? Bora lá, vamos fazer o nosso print. Amanhã a gente volta estudando as primeiras marcas de uma amizade saudável, de uma amizade de acordo com a Bíblia. A gente vai estudar sobre lealdade, sobre ser verdadeira, sobre como cuidar bem das nossas amizades, tudo de acordo com a Bíblia. E a grande parte do que a gente vai estudar vai ser lá em Provérbios, tá? Então, bora lá. Faz o print.
Última coisa que eu quero pedir pra você que tá aqui ao vivo comigo. Preciso de um favor muito grande seu. Você que tá aqui, que gostou dessa aula, tem um post, o último post que tá lá no meu feed, tá? Que ele vai falar sobre o estudo da semana, que é sobre amizade. Eu preciso que você me ajude a compartilhar esse post com as suas amigas. Pri, como que eu posso fazer isso? De duas maneiras. Clicando no aviãozinho lá do post, compartilhando nos seus stories e mandando no direct das suas amigas. Ou também você pode marcar elas nos comentários. Lá nesse post vai ter a lista dos versículos que a gente vai estudar juntas essa semana, tá bom? E eu preciso muito da sua ajuda. Se essa aula te abençoou, me ajuda sendo também generosa, sendo minha amiga e compartilhando isso com as outras mulheres, tá bom? Então, conto com você, tá? Amanhã a gente se encontra aqui 10h07 para estudar as primeiras marcas de uma amizade segundo o coração, segundo a vontade de Deus, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Ficou com alguma dúvida? Fala comigo no direct que eu vou te ajudar, tá bom? Beijo!